So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkening their understanding, separated from the life of God, because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, with a continual lust for more. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz que nós precisamos renovar a nossa mente segundo o nosso entendimento, segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. In Romans say we should renew our minds according to the knowledge of God. Se eu não mudar os meus pensamentos, eu não mudo a minha vida. If I don't change my thinking, I can't change my life. Eu só vou mudar a minha vida quando eu começar a mudar os meus pensamentos. My life will only change when I change my thinking. Eu tenho que deixar de pensar como homem e pensar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. I have to stop thinking just as a man and think more according to the word of God, according to what he said. Aleluia. A Bíblia diz no versículo de número 23, diz assim, ó: e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 23 e 24. To be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. O que é isso? Nós agora, nosso caráter, a nossa maneira de vida, a nossa maneira de pensar, ela começa a ser moldada segundo a verdade que nos é exposta através da palavra de Deus. What that means is that from now on, our character and our thoughts will be changed and molded into what is the truth according to the Word of God. Irmão, Deus nos faz novamente. Deus não conserta quando nós aceitamos a Jesus. Deus muda aquela página. Aleluia. A Bíblia diz, e se você for estudar a história de Daniel começou quando ele se posicionou diante de Deus, e você vai encontrar a história de Daniel na Bíblia. God does not just fixes you, He makes you anew. You can see in the story of Daniel when God started changing his life, when he put himself up for change. A nossa vida começa quando aceitamos a Jesus como Salvador. So our life starts when we accept Jesus Christ as our Savior. A Bíblia diz que todo o seu pecado, por pior que seja, você pode ter feito as piores coisas na terra, mas o nosso Deus lança no esquecimento. The Bible tells us no matter how dark our sins are, God will cast it into the sea of forgetfulness. Então a nossa vida começa a partir, aleluia, de levantarmos as mãos e aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Therefore our life starts the moment we accept Jesus as our Lord. Aleluia. A Bíblia diz no versículo de número 25 do mesmo capítulo, diz assim, ó: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Aleluia. Outrora, irmão, era natural nós mentirmos um para os outros, às vezes até mesmo para tirar vantagem. Before it was only natural to lie to each other, maybe to just get ahead. Mas, como servo de Deus, como cristão, nós precisamos mudar essas nossas atitudes. But as a servant of God, we need to change our attitude. A Bíblia diz no versículo de número 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Aleluia. Irmão, o que é irar e não pecar? Algo quando acontece, nós iramos, nós ficamos nervosos. Mas o que é irar e não pecar? É você ficar nervoso e irar, mas não agir na sua ira. É esperar passar aquele momento para que você haja segundo o Espírito. What does it mean to become angry but not sin? It means that when you do become angry, don't make any decisions and don't act while you're still angry, but wait until you receive the prompt from the Spirit. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 2, que o homem na carne não pode agradar a Deus.
Mas o homem que agrada a Deus é o homem espiritual. O homem espiritual, esse sim agrada a Deus. The Bible says man according to flesh cannot please God. It is the spiritual man who pleases God. Na hora que eu estou irado, que eu estou nervoso, eu posso fazer coisas erradas. E eu posso dar, no versículo de 27, não deis lugar ao diabo. E na hora da minha ira, eu posso dar lugar ao diabo, que pode me trazer consequência na minha salvação, muitas das vezes. If I act when I'm angry, I could probably do something wrong that will give the devil a foothold in my life. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz bem assim, ó: irmão, seja prudente, porque o vosso adversário ele está andando ao nosso derredor para nos tirarmos da presença de Deus. Precisamos entender isso, irmão, que o diabo não brinca, o diabo não me ama, o diabo não te ama, ele não está feliz com a igreja onde você congrega, ele não está feliz. The Bible says in 1 Peter that you must be careful because the devil is angry and he's around trying to get you out of the presence of God. He's not happy with you serving God and he will do whatever he can. A Bíblia diz que ele não pode nos tocar, mas para isso eu preciso estar com a vida firmada na palavra de Deus. The Bible says he cannot touch us as long as we have our lives firm in the Word of God. Porque se eu não tiver com vida na palavra, irmão, ele me envergonha, ele acaba com o crente. If my life is not going according to the Word, he can put me to shame. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso são os caráteres, esse é o caráter do diabo. As the Bible says he came to kill, destroy and steal. That's basically what his character is. Mas a seguir a Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. But it also says Jesus came to give you life and life more abundantly. Aleluia. A nossa salvação e a nossa vida eterna depende de cada um de nós. Our salvation, our eternal life is up to each one of us. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, irmão, que o vaso numa grande casa não tem vaso somente para honra ou para desonra. Só vou ler. Está aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. The Bible says 2 Timothy 2:20, in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay, some are for noble purposes and some for ignoble. If a man cleanses himself for the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, prepared to do any good work. Então cabe a mim decidir, porque se na casa tem vaso para honra e vaso para desonra, e lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que da mesma massa, Deus faz um vaso para honra e outro para desonra. So it's up to me to decide which kind of vase I'll be. It says in Romans that God can make a vase for each purposes. O porquê? Por exemplo, vou dar um exemplo, irmão. Nós somos feitos de carne. O maior bandido, Bin Laden, ele também era feito da mesma matéria que eu. Mas são as minhas atitudes que vão dizer se eu sou vaso de honra ou vaso para desonra. Let me just make an example. I'm a man made of flesh, and Bin Laden was made just same as I was. But it's my attitudes that will show if I was made for honor or not. Aleluia. Então, irmão, a nossa atitude é quem diz que nós somos. É a nossa atitude. Deus não faz um vaso para a desonra, mas as nossas atitudes nos torna um vaso para a desonra. So God did not make us to be a vase of dishonor. It is our attitude that will make us honorable or not. E um vaso para a desonra, irmão, não irá morar com Deus se não se arrepender. And the vase for dishonor will not come to live with God unless he turns away. Porque a Bíblia diz que Ele é santo. Aleluia. E nós, para estarmos com Ele, precisamos também ser santos. Because the Bible says he's holy, and to be with him we also must be holy. Aleluia. No mesmo capítulo de Efésios 4, versículo de número 28, a Bíblia diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade.
29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. And Ephesians 4:28-29. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Aleluia. Irmão, isso não é uma opção, isso é uma obrigação para aqueles que querem estar com Deus na eternidade. This is not an option, it's an obligation if you want to be with God in eternity. Aleluia. Outrora nós fazíamos brincadeira boba, falava palavrões, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos ser uma nova criatura. Before we used to use certain words during our talks that were unholy, but now it has to change. Pedro escrevendo, ele disse assim, ó, sede honesto em toda a vossa maneira de viver. Peter wrote, be honest in all your ways of living. Por que precisamos ser honestos em toda a nossa maneira de viver? Porque eu e você somos representantes do céu na terra. A Bíblia diz, irmão, que eu e você somos embaixadores de Cristo. Why must we be honest in every way? The Bible says we are ambassadors of Christ on earth. Um embaixador é a maior autoridade que tem fora do seu país. An ambassador is the biggest authority that is outside of his country. Eu quero dizer que você e eu somos as maiores autoridades na terra. I want to say that you and I are the highest authorities in the earth. Porque Deus nos dá esse poder para isso. God has given us such power. Mas para isso, precisamos cumprir as nossas obrigações de ser filho obediente a Ele. For that we must fulfill our obligations of being obedient children. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. On chapter 5, be imitators of God, therefore as dearly loved children. Aleluia. O que eu quero dizer para você? Nós não podemos tirar exemplos de homem. Porque o homem falha, eu falho, você falha, todos nós falhamos. Por mais santo que você seja, você falha. What that means is that we should not seek an example in another man, because we are all subject to failure, no matter how holy we try to be. Mas quando você pega Cristo como exemplo, você nunca falha, porque você vai errar, você vai falhar sim, mas quando você pega Cristo, você nunca será decepcionado, nunca. But when you take Christ as an example, you will never go wrong. Aleluia. Então Cristo tem que ser o nosso exemplo de vida na terra. So Christ is an example of life on earth. Nós precisamos a cada dia valorizar mais o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. And each day we should appreciate more the sacrifice of Christ on the cross. Quando nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo, aí nós queremos o agradar. When we appreciate His sacrifice, then we want to please Him. Porque através da palavra de Deus, nós conhecemos o que é o inferno e o que é o céu. Through His word, we can see what is heaven and what is hell. Se Ele desceu na terra e me deu essa oportunidade de um dia poder estar morando com Ele através do seu sacrifício, eu tenho que todo dia da minha vida adorar, exaltar, glorificar esse Deus. He has given me this opportunity through His sacrifice to one day live with Him. I should every day thank Him and praise Him. Aleluia. A vida do crente, irmão, tem que ser uma vida cuidadosa. The Christian life must be a careful life. Yes, porque senão nós podemos sair da presença do Senhor. Otherwise we could leave the presence of the Lord. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Vou começar do versículo de número 1 para que os irmãos possam entender. A Bíblia diz, irmão, que os ouvidos de Deus não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem a mão dele está encolhida para que não possa nos atender. Mas são as nossas iniquidades que faz divisão entre nós e Deus. The Bible says in Isaiah 59, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God. Muitas das vezes, Deus não está ouvindo as nossas orações, porque talvez tenha alguma barreira, alguma iniquidade, algum pecado escondido, e está atrapalhando esse relacionamento com Deus.
Many times the Lord cannot hear our prayer because we have some hidden sin that is bearing the prayer to go through. Mas eu glorifico a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar ninguém. Obrigada. I give glory to God because the Bible says Jesus did not come to condemn anyone. Ele veio para salvar. Aleluia! He came to save us. E por causa disso, se você falhou, se eu falhei, nós podemos pedir perdão e se arrepender, e Ele nos perdoa e nós estaremos novamente em comunhão com Ele. Therefore, if we sin, we should repent and ask for forgiveness, and He will forgive us, and we'll be in communion with Him. Deus maravilhoso, aleluia. A Bíblia conta a história, irmão, daquele homem que saiu da presença do Pai. Quem não conhece, né, a parábola do filho pródigo. The Bible tells us the parable of the prodigal son. Eu quero dizer para você daquela mesma, não vou contar a história, mas eu quero dizer para você da mesma maneira. Se você falhou diante de Deus, se você errou diante de Deus, a Bíblia diz que Ele está de braços abertos para te receber e não vai te cobrar nada, não vai te condenar, Ele vai te perdoar e vai reatar essa aliança com você. In the same fashion, the Bible says God waits for you if you repent, and He will be back in communion with you like before. Aleluia. Isso é vida eterna, irmão. Saber que é um caminho que precisamos encontrar. Such is eternal life, to know that there is a way that we must go through. Esse caminho é Jesus. The way is Jesus. Agora, na nossa caminhada, depende de mim e de você. And in our walk, it's up to you and I. A Bíblia conta uma parábola que Deus, né, que o pai fez uma grande festa para o seu filho e mandou convidar as pessoas, e muitos deram desculpas, não vieram. Aí ele mandou pegar todas as pessoas da cidade e trouxe para a festa. There is also the parable that the father was giving a feast in order for his son. He invited people to come, but they didn't come. So he told his servants to gather anyone and bring everyone in. A Bíblia diz no final desta parábola, ele diz, ó, muitos são chamados, poucos os escolhidos. So in the end of the parable it says, many are called, but few are chosen. O chamado é de Deus. The call is from God. Para ser escolhido, eu preciso viver a palavra de Deus. To be chosen, I must live according to His word. Irmão, eu não tinha condição, você não tinha condição de aceitar a Jesus ou de compreender quem era Jesus. We did not have the ability to accept Jesus or to understand who He was. Mas Deus te escolheu e Deus me escolheu. But God has chosen us. Agora, para sermos, aleluia, para sermos chamados, para entrarmos, nós fomos chamados agora para sermos escolhidos, precisamos de atitudes diante de Deus. But now to be chosen, we need godly attitude. E, irmão, e essa mudança não é de hoje para amanhã. And this change is not as sudden as from today to tomorrow. Porque não é o homem que muda ninguém, Because man cannot change anyone. mas é o Espírito Santo através da palavra de Deus. It is the Holy Spirit through the Word of God. É o Espírito que trabalha na sua e na minha vida. Muitas das vezes o Espírito trabalha com mais rapidez, em outros trabalha com mais lentidão. It is the Holy Spirit that works in lives, and for some people it's faster than others. Porque é só Deus que pode mudar a história do homem e de uma mulher na terra. Because it's only God that can change the story of one's life. Por isso o tempo é dele, o momento é dele, é ele que faz a meu e a teu favor. So the moment is His, and He's the one who works for you and for me. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Deus Que tremendo. você possa ter entendido um pouquinho nesta noite aquilo que Deus falar no meu coração. I hope you have understand what God has put in my heart. Aleluia. Você vai errar, você vai falhar. Obrigada. Mas o que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz iniquidade, irmão, é não ter prazer no pecado e nem viver na prática do pecado. You may sin, but what the Bible calls iniquity is to take pleasure in sin and live in sin. Mas a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. But the Bible says, be of good cheer, I'll help you. Você não tem forças para vencer muitas situações em nossas vidas, irmãos. Many times we don't have the strength to win in certain situations of our life. Todo crente tem um gigante que ele tem que lutar contra ele todos os dias. Every person has that giant he has to confront each day. Mas a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. The Aleluia. Bible
você é se esforçar para caminhar na presença de Deus. What you must do is to walk in the presence of God, O resto Deus faz por você. and the rest He will do for you. Aleluia. Eu não sei se todos são crentes aqui, mas se você não ainda aceitou a Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar nesta noite a aceitar, porque Ele é o único caminho que pode te levar para o céu. I don't know if all here have already accepted Jesus as His Savior, but if you have not, here's the moment. O que é aceitar a Jesus? What does it mean to accept Jesus? É abrir o teu coração e deixar Deus entrar nele, porque o resto Ele faz. It's to just open your heart and let God in, and the rest He will do. Aleluia. Se você não é crente ainda, não aceitou Jesus, eu quero te convidar a levantar as tuas mãos e nós estaremos orando por você. If you just wish to raise your hand, we'll be praying for you. Aleluia. Ou se você saiu da presença do Senhor, talvez por alguma circunstância, é noite de reconciliar com o Senhor. If for whatever reason you have left the presence of the Lord, it's time to come back. Porque Jesus está voltando. Jesus is coming back. Não, Jesus pode voltar ainda hoje, antes mesmo de terminar esse trabalho. And it could be right now. E nós precisamos estar preparados para isso. We must be prepared. Senão não há vida eterna. Or there will be no eternal life. Se você talvez falhou diante de Deus e quer pedir perdão ao Senhor, levante a tua mão onde você está, ou coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar por você nesta hora. If you have failed before God, you can just put your hand on your heart and we'll pray with you right now. Pode colocar a mão sobre o teu coração e repita comigo. Senhor Deus, perdoa as minhas falhas, ajuda-me a caminhar na tua presença, fortaleça-me, esclarece a minha mente, Senhor, e me ajuda a não pecar, a não entristecer o teu espírito, em nome de Jesus. Senhor Deus, esta oração, Pai, que foi feita, ó Deus, a cada um, Senhor, falando, Senhor, para Ti, ó Pai, eu lhe peço agora, Deus, que perdoe os seus pecados, Senhor, Pai, que venha reatar, Senhor, aliança contigo, Senhor, Pai, se há algum impedimento, Senhor, que cai por terra agora, ó Deus, e que no nome de Jesus, ó Senhor, o Teu nome possa ser glorificado e exaltado nessas vidas, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, estar preparado, Pai, para o grande dia do Senhor, Pai, que a Tua igreja almeja, Senhor, e que a Tua igreja espera, Senhor, Pai, que no nome de Jesus toma cada um em Tuas mãos, fortaleça o Senhor na Tua presença, Pai, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus.